Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Papo Reto. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que me chamou muita atenção recentemente. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que sempre admirei a profissão de jornalista. Teve um momento na minha vida que eu desejei estudar jornalismo e desempenhar essa profissão por absoluta identificação. Sempre gostei do trabalho desenvolvido pelo jornalista. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, essa profissão ela vem me decepcionando muito e posso afirmar para vocês que, em alguns momentos, sinto vergonha. Se eu tivesse estudado jornalismo, hoje eu teria vergonha dessa profissão e teria vergonha do que vejo, sobretudo na grande mídia. Não é esse o papel do jornalista, não é esse o papel do jornalismo. E para quem não sabe, se é que eu preciso aqui explicar, acredito que não, mas de qualquer maneira vamos pontuar as coisas. O papel do jornalista é apurar a informação, levantar as informações reais, a verdade, apurar os fatos e divulgar, dar divulgação às informações sérias, responsáveis, verdadeiras, de forma isenta e parcial. Esse foi o jornalismo que eu aprendi a respeitar e aprendi a admirar. Não esse jornalismo que a gente vê aí hoje, que eu costumo chamar de jornalismo de nota oficial. O cara faz 4, 5 anos de faculdade, estuda horrores para ficar lendo nota oficial de empresas, de instituições e autoridades. Não apura nada, não levanta nada, e muitas vezes a informação tem ligação direta com os interesses de quem está divulgando. Completa parcialidade, melhor dizendo, completa parcialidade, tendência absurda à militância política, coisa que não é papel da imprensa, nunca foi papel da imprensa, e hoje o que mais a gente vê é isso por aí. E confesso a você que hoje aquele espírito do jornalismo antigo, tradicional, o jornalismo profissional, mexeu um pouquinho comigo. Eu vi uma notícia na internet que me chamou muita atenção e eu comecei a pesquisar, a esmiuçar, para ver onde é que aquilo ia dar. Eu vou explicar já já para vocês do que eu estou falando. Mas eu preciso contextualizar antes, que é para não haver nenhum pré-julgamento e nenhuma conclusão precipitada. Eu vi essa notícia, me chamou a atenção, eu comecei a apurar alguns fatos na própria internet mesmo, através dos canais que nós temos disponíveis, e confesso a vocês que fiquei extremamente surpreso com o que vi. Eu fui buscar e comecei a esmiuçar o assunto e comecei a tomar conhecimento de alguns detalhes que me chamaram muito a atenção. E vou dizer para vocês uma coisa. Embora esse vídeo não tenha por objetivo expor conclusões pessoais, as conclusões às quais eu me sinto levado pela análise das informações dos fatos não são nada boas. São preocupantes, são informações muito, muito sérias, que nos levam a pensar e a imaginar coisas que não são boas
para o nosso país, não são boas para a nossa sociedade, não são boas para nós, seres humanos, vivendo aqui nesse país, vivendo sobretudo nas grandes capitais. São fatos que eu vou narrar aqui para vocês, eu vou apresentar para vocês de uma maneira isenta, porque não é informação gerada por mim, não é conclusão gerada, não é conclusão minha pessoal, não é minha opinião pessoal. Eu vou trazer informações que eu estou vendo aqui na minha frente e que podem ser acessadas por qualquer pessoa de qualquer lugar. Basta ligar um computador ou um celular e acessar a internet e buscar, que vocês vão ver a mesma coisa que eu. Ok? E aí, cada um de vocês que tirem as conclusões pessoais de cada um. Certo? Eu não tenho aqui objetivo e nem interesse em ficar acusando ninguém. Eu só quero mostrar algo que, assim como para mim, não apareceu sem que eu fosse buscar, eu tenho certeza que não aparece para a maioria também. Porque são informações que ficam escondidas e só são acessadas se alguém for lá e meter a mão. A grande mídia divulga isso de maneira nenhuma, não tem o menor interesse de divulgar isso. Então, eu trago para vocês esses dados, vocês espero que façam bom uso dessas informações, que analisem com imparcialidade tudo isso e que tirem suas conclusões e tomem, se acharem que devem, as atitudes que entenderem serem melhores. Eu acredito, sim, que nós, como sociedade, precisamos ficar atentos e precisamos tomar atitudes para que haja uma preservação dos nossos valores, uma preservação dos nossos costumes. E quando eu falo nossos, eu falo da família brasileira, eu falo dos homens de bem, homens e mulheres, óbvio, e falo da sociedade como um todo, ok? Espero que gostem do conteúdo e, se gostarem, eu peço que deem aquela força aqui para o canal, deixando a sua manifestação de gostei, aí, o seu likezinho, compartilhando com seus amigos e o seu círculo de amizades, divulgando as informações o máximo possível, para dar a força aqui, o apoio ao nosso trabalho, para que a gente continue incentivado a trazer esse tipo de informação para vocês com mais frequência. Ok? Vamos aos fatos. No site de um canal, de um site, de um veículo de comunicação chamado Terça Livre, com a seguinte notícia: Burger King usa crianças para defender LGBTs e sofre boicote. Essa notícia é de 25 de junho de 2021, foi divulgada ontem, e foi redigida aqui pelo repórter Ezequiel Carneiro, do site Terça Livre. Aqui ele coloca pra gente que a rede de fast food Burger King causou polêmica nas redes sociais ao divulgar na última quarta-feira, dia 23, uma propaganda em que usa crianças para ensinar aos adultos o que é a comunidade LGBT. A campanha não sabe explicar o que é LGBTQIA+, para as crianças. Aprenda com elas. Esse é o nome da campanha. Coloca crianças explicando aos pais o que significa a sigla e o que elas acham sobre as pessoas que pertencem a essa comunidade. Essa peça publicitária teria gerado uma onda de reações negativas nas redes sociais, no YouTube, até o início da tarde de ontem, sexta-feira, dia 25, o número de dislikes dados no vídeo da propaganda chegava a quase 40 mil. A hashtag que foi criada, Burger King Lixo, ficou em primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter Brasil,
por pelo menos 5 horas nessa sexta-feira. Olha, essa questão de trend topics, de Twitter, de likes e dislikes, isso para mim, pessoalmente, é o que menos importa. Eu, pessoalmente, tenho alguma coisa contra esse movimento de LGBT, seja lá o que for. Não, eu não tenho nada contra isso, gente. Eu pessoalmente entendo que cada um tem o direito de viver a sua vida do jeito que quer. Eu não tenho o direito de ficar me intrometendo na vida de ninguém, desde que isso não me atinja pessoalmente, não me agrida, ou não entre na minha casa, não atinja a minha família negativamente falando, não represente para mim e para minha família uma agressão, porque eu também não gosto de ser agredido. Assim como qualquer pessoa não gosta, eu também não gosto. Eu gosto de ser respeitado, eu gosto de ser poupado de certas situações. Eu tenho os meus valores, gosto que esses valores sejam respeitados, assim como vocês. Nós somos iguais. Então, o pessoal dessa comunidade também tem os valores deles, os direitos deles, e a gente tem que respeitar, paciência. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa sociedade. Agora, entendo que colocar crianças... Eu estou falando de crianças, gente. Eu não falei de adolescentes, não falei de adultos iniciais. Eu estou falando de crianças. Colocar crianças no meio desse universo, no meio dessa discussão, crianças que sequer numa idade tenra, não deve ter noção de nada disso, do que significa isso, do que é isso na sua realidade, para falar sobre esse assunto, para expor alguma opinião, como se ela fosse capaz de ter alguma opinião. Né? Qualquer criança que repete alguma coisa, seja lá o que for, ligado a isso, em qualquer lugar, ela foi doutrinada por um adulto. Não saiu da cabeça da criança. Ela repete o que ouviu. E você incutir isso na cabeça de uma criança, seja lá que posição for, a favorável ou contra, isso para mim é um absurdo. Então, não vai aqui, da minha parte, nenhum julgamento a respeito dos conceitos e valores dessa comunidade, ok? Eu, pessoalmente, acho esse tipo de propaganda extremamente negativa, nociva e condenável. Eu entendo dessa maneira. E aí eu fui buscar entender que tipo de propaganda era, o que acontecia, e quero que vocês guardem uma informação importantíssima que vem aqui nesse pedacinho desse texto. Os internautas criticam a rede do globalista Jorge Paulo Lemann por colocar crianças falando sobre questões de sexualidade. Guardem essa informação. Os internautas criticam a rede do globalista Jorge Paulo Lemann por colocar crianças falando sobre questões de sexualidade. Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, é um dos homens mais ricos do país, um dos homens mais ricos do mundo, dono de uma série de conglomerados empresariais espalhados aqui pelo país afora, e um homem financeiramente com muito poder. O que eu não sabia é até onde ia ou vai os tentáculos dessa grande figura. E aí que eu me surpreendi. Mas vamos voltar ao raciocínio inicial. Eu fui buscar o vídeo. E aí entrei aqui no canal oficial da empresa Burger King Brasil, aqui. O vídeo é exatamente esse que vocês estão vendo aqui na minha tela. Burger King, como explicar. E aqui vem a explicação do vídeo. Sempre tem um adulto que, quando vê algo relacionado a LGBTQIA+,
Mas, pensa, como eu vou explicar isso para uma criança? Como se uma criança normal estivesse lá preocupada em saber o que é isso. Né? Mas vamos lá. Mas ao contrário do que eles pensam, as crianças acham esse assunto muito simples. Confira. Olha, nós vamos conferir no vídeo a simplicidade que a criança dá ao assunto, ok? Como se a criança fosse capaz de tirar todas essas conclusões sozinhas, sem orientação e sem uma doutrinação, ok? Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem os D de trans, o G de gay. Não tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. E ponto final. Bom, eu não tenho aqui a intenção de ficar exibindo aqui o vídeo inteiro. Vocês conseguem ter uma noção do tipo de vídeo que é. É isso aí. Muito bem. Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender qual a relação que existe entre esse tema e hambúrguer. Sinceramente, eu não consigo entender, eu não consigo captar. Talvez o diretor de marketing da Burger King seja um cara genial, ou uma mulher, não sei, eu não conheço, nem me interessa saber quem é. Seja uma pessoa genial, de outro planeta, tenha feito MBA em Harvard no céu. Eu não tenho a menor ideia. Mas, sinceramente, eu não consigo relacionar isso com hambúrguer. Porque eu parto do seguinte princípio: se a marca, uma determinada marca, faz uma campanha publicitária, é para alavancar algum produto ou a sua própria marca. E eu não conheço, não consigo entender como ela consegue fazer isso dessa forma. Mas vamos lá. Aí eu fui começar a puxar o fio da meada, o chamado fio da meada, que eu vou deixar na mão de vocês, para vocês irem esticando e tirarem as suas conclusões. E comecei a ver aqui o seguinte: o Terça Livre, por exemplo, divulgou ontem uma nota, um vídeo, onde informa sobre a atitude de usuários, do público internauta, promovendo um certo boicote ao Burger King. Foi lançada uma hashtag Burger King lixo e etc e tal, que é aquilo que a gente viu no início da reportagem lá, onde o repórter colocou que essa hashtag ficou nos assuntos mais comentados no Twitter Brasil e etc e tal. Esse vídeo, ele hoje, dia 26, às 10 horas da manhã aproximadamente, conta com 96 mil likes e 68 mil dislikes, aqui como vocês podem ver na minha tela. Ok, pesquisando rapidamente o assunto aqui no próprio YouTube, a gente vê que existem vários canais, vários canais, promovendo uma campanha
de cancelamento, né? Condenando aquela campanha publicitária, condenando a propaganda, cada um do seu jeito, cada um usando sua imagem e a sua linguagem, mas todos com o mesmo intuito, mostrando sua insatisfação e o absurdo que é usar crianças para abordar esse tema da forma como foi abordada. Então aqui nós temos aqui exemplos de vários canais. E eu me deparei com um Twitter do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub. E como vocês podem ver aqui na minha tela, ele colocou um post no Twitter dele. Está aqui: entre os negócios de Lehman, o Burger King é troco. Lojas americanas, fundos de investimentos, empresas de educação. Note bem, é nesse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Empresas de educação, entre parênteses, campeão nacional monopolista em construção, ponto de interrogação. Quer dizer, lança-se uma dúvida sobre esse item, etc. O principal é a Ambev, que é a fábrica de diversas cervejas que vocês bebem por aí. Com 85% do mercado da cerveja no Brasil, 85%. O cara praticamente, a cada 10 cervejas consumidas, 8,5 sai da mão dele. 85% do mercado de cerveja no Brasil é dele. Parar de comer hambúrguer não vai resolver. Realmente ele tem razão, cara. A questão é muito mais profunda do que parar de comer hambúrguer. Apesar de que se você parar de comer hambúrguer, tu vai fazer um bem enorme para a sua saúde. Mesmo porque esse hambúrguer da Burger King é um lixo. Na minha opinião pessoal. É o pior hambúrguer que eu já pude comer na vida. Comi uma vez para nunca mais. Aliás, não gosto dessa marca, não gosto da qualidade do produto que é vendido ali. Não gosto do atendimento, eu não gosto de nada relacionado a essa marca. Absolutamente nada. Nunca me atraiu em nada. E confesso a vocês que eu não entendo como tem gente que gosta disso. Mas vamos voltar ao nosso tema. O esquema da cerveja no Brasil é uma máquina de fazer dinheiro. Monopólio, gente, é ilegal. Pelo menos diante da lei, diante da razoabilidade da lei, é ilegal. Isso é criminoso, isso é ilegal, isso é inaceitável. E eu comecei a puxar o fio da meada daqui. Falei, boba, peraí, deixa eu ver o que tem por trás desse nome. Do Jorge Paulo Lemann, né? Vamos buscar as informações que nós temos a respeito desse empresário, dos seus grupos empresariais e etc e tal. E aí eu vim trazendo, fui checando alguns twitters que eu vi aqui e me deparei com a seguinte informação. Para quem não sabe, antes disso, desculpe, o Abraham Weintraub é um economista, professor aqui no Brasil, docente da Universidade Federal de São Paulo, foi ministro da Educação do Brasil, agora, recentemente, entre 2019 e 2020, e agora em julho de 2020 foi eleito diretor executivo do 15º Distrito do Conselho Administrativo do Banco Mundial. Um ministro da Educação, que, diga-se de passagem, saiu do governo Bolsonaro meio que execrado, né? Foi extremamente criticado, pegaram pesado demais com ele, acredito eu,
é uma opinião pessoal. Acho que o cara não fez absolutamente nada para merecer as críticas e as pressões que ele vinha recebendo. Mas aí, se você começar a analisar o que está por trás dessa história toda, talvez a gente comece a entender por que disso tudo, ok? E um outro tweet que me chamou a atenção, também publicado no Twitter, foi de uma pessoa que eu não conheço, chamado Alessandro Loyola. A empresa brasileira de investimentos 3G Capital, formada pelos empresários Jorge Paulo Lema, olha nós aí de novo, uma empresa de investimentos chamada 3G Capital, formada pelos empresários Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, comprou o Burger King em 2010 pelo valor de 4 bilhões de dólares americanos. Bom, muito bem, então nós sabemos que essa rede Burger King, ela é de propriedade dessa empresa, 3G Capital, cujos sócios, cujos donos, um deles pelo menos, é o famoso empresário Jorge Paulo Lema. Muito bem, essa informação nós temos aqui na revista Época, né? 3G Capital acerta a compra do Burger King por 4 bilhões de dólares. É a segunda maior rede de fast food dos Estados Unidos, firmou acordo para ser vendido para 3G Capital por 24 dólares por ação, ou cerca de 4 bilhões de reais, de dólares, melhor dizendo, desculpe, incluindo a dívida da empresa. A 3G Capital tem entre os sócios os brasileiros Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, que estão entre os principais acionistas da AB InBev, maior cervejaria do mundo e que controla a Ambev. Aqui no site Cielo Brasil, eu tenho uma notícia que começa a entrar, me leva para o campo, objetivo principal desse vídeo. É a Fundação Lema e o Programa de Inovação e Educação Conectada. Qual a ligação que existe entre esta fundação e o Ministério da Educação? Percebem o caminho da coisa? A Fundação Lema, uma das instituições privadas mais atuantes no campo da educação no Brasil, eu não sabia disso. Essa informação, para mim, é nova. É o objeto desse artigo. Quer dizer, para mim é nova, desculpem a minha ignorância, porque essa notícia é de 2020, ok? A notícia não tem nada de nova. Para mim, eu aqui não tinha conhecimento dela. É o objeto desse artigo, visando desvelar as relações que se estabelecem entre as esferas público e privada. O objetivo geral é analisar como a Fundação Lema atuou ou atua no Programa de Inovação e Educação Conectada. O programa, iniciado em 2017, tem como órgãos gestores o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Seus parceiros são o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a Fundação Lehman e a Fundação Itaú Cultural, além de contar com a participação do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB, que fornece assessoria técnica ao programa. Então, veja bem, não me interessa aqui agora entrar nos meandros aqui desse dossiê. Tá certo? O importante para mim é o seguinte: existe uma forte influência, uma forte atuação dessa organização junto ao Ministério da Educação, que é uma instituição pública, que é responsável por desenvolver e gerir as políticas públicas de educação no país. E notem, lá atrás, naquele vídeo, nós estamos falando de crianças. Então, estamos falando aí também de educação infantil. Percebem a ligação de um tema com o outro? Ou será que eu estou viajando demais na maionese aqui?
Vamos para um outro local. Bom, em Encontro, houve eu vi aqui levantando, eu tô puxando o fio da meada, continuando puxando o fio da meada. Eu descubro que em 2015, ou melhor, desculpe, que no encontro realizado na casa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, diga-se de passagem aqui, abre um parênteses, na minha opinião pessoal, foi um dos piores presidentes que esse país já teve. Muita gente aí o tem como intelectual, como um cara de alto nível. Para mim, isso aí é a figura que retrata o lixo que é a política brasileira. Para mim tá ali. É dali para baixo. É dali para baixo. Tá certo? Um dos piores presidentes que o país já teve, um dos presidentes que destruíram o ensino técnico no Brasil, destruiu o ensino técnico profissionalizante do Brasil. Um cara que é tido como intelectual. Mas vamos lá. Na casa dele, houve um jantar onde participaram diversas figuras importantes. Entre eles, Jorge Soros, que é um bilionário húngaro, segundo a notícia aqui, 29º na lista da Forbes 2015, um dos homens mais ricos do mundo, suspeito ou acusado, sei lá, de participar aí desse movimento chamado Foro de São Paulo, ligado à esquerda brasileira. Então houve um jantar onde participaram diversas pessoas famosas, entre eles o nosso amigo aqui, o nosso objeto de análise, Jorge Paulo Lemann. Além de Jorge Paulo Lemann, lá estavam Davi Pfeffer, não sei quem é, Celso Laffer, só empresários e figuras importantes da economia e da política brasileira. Guilherme Leal, Patrícia e Ricardo Marino, Olavo Monteiro de Carvalho e uma geração mais nova representada por quem? Luciano Huck, apresentador de televisão, Carlos Gereissati, Rafael Klein e Beatriz Gerdau. Só gente boa. Então houve esse jantar lá atrás, é uma notícia de 2015, 23 de abril de 2015, tá certo? E eu fui buscar o braço educacional das empresas do senhor Jorge Paulo Lemann. Uma das empresas que pertencem a ele se chama o Eleva, o Grupo Eleva. O Grupo Eleva é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, ok? E aqui no site do Correio Brasiliense, em fevereiro de 2021, a gente tem a notícia de que o Grupo Eleva havia adquirido a compra de 51 escolas da Cogna, dentre elas o Sigma. Tá certo? 51 escolas. O Grupo Eleva Educação fechou um negócio com a Cogna Educação, organização educacional brasileira formada pelas instituições Croton, Plato, Saber e Vasta Educação, Somos Educação, para aquisição de 51 escolas, dentre elas 46 do Saber, rede dedicada à educação básica. Esse homem, ele está colocando a mão, criando um outro monopólio, que é o monopólio da educação, principalmente educação básica. Eu entrei no site da Eleva Educação e fui entender quais são as escolas que pertencem a esse grupo empresarial. Aqui está, ó, nós temos todas essas escolas aqui. Alfa, Collegium, Colégio Master, Colégio CBV, Elite, Rede de Ensino, Nota 10, SEI,
ideal e pense. Aqui no Rio, acredito que aqui no Rio de Janeiro, acho que a mais conhecida seja a Rede Pense, né? De cursos preparatórios e colégio. Tem o Elite também, mas enfim, acho que a Pense é mais forte. Aqui pelo mapa, no próprio site da Eleva Educação, onde tem ponto verde aqui, vocês identificam os pontos de presença, quais estados brasileiros essa rede atua. Ela está presente em mais da metade do país, gente. Isso no ramo da educação. No Rio de Janeiro, olha aqui, são 52 unidades. Talvez seja o estado onde ela atue mais forte. Em São Paulo, tem 1 unidade. Em Minas Gerais, 20 unidades. No Paraná, são 18 unidades. Em Santa Catarina, são 5 unidades. Na Bahia, são 3 unidades. No Mato Grosso, são 4 unidades. No Pará, 1 unidade. Enfim, tem unidade para tudo quanto é lugar desse país. Tudo na mão desse homem. É ele cuidando da educação das nossas crianças. Entenderam agora onde eu quis chegar? Bem, desculpem, esse homem ele tem o direito de ter a empresa que ele quiser, o dinheiro é dele. Se ganhou honestamente ou não vem ao caso agora, mas ele tem lá o império empresarial criado e sustentado e gerido por ele. Tem lá os seus méritos, o problema é dele. Mas eu não entendo, com toda sinceridade, eu não consigo entender como uma questão de tamanha importância como a educação básica, a educação infantil, a educação de uma maneira em geral desse país fica sob o poder absoluto de uma pessoa. Entendem agora por que o ex-ministro da Educação lá atrás falou no Twitter dele que comer ou parar de comer hambúrguer não vai resolver? O hambúrguer é o de menos. Está todo mundo preocupado em fazer campanha de cancelamento contra o Burger King na internet, como se isso fosse resolver alguma coisa. Parem, pensem. Pesquisem um pouco. Busquem informações. A coisa vai muito além dessa campanha publicitária, dessa infeliz propaganda. Isso, no mínimo, faz parte de um grande projeto de poder, um grande projeto de controle absoluto da formação e da educação nesse país. Eu não posso admitir o ramo educacional de um país como o Brasil na mão de um grupo empresarial, seja ele qual for. Sobretudo, se esse grupo empresarial tiver à frente uma pessoa que autoriza e adota políticas de marketing e publicidade como essa tão duvidosa adotada pela rede de lanchonete. Não se deixem levar pelas aparências, não se deixem levar pelos movimentos populares fáceis. Não se deixem levar pela manada. Não se deixem levar por aquilo que é muito fácil. Usem o meio de informação, seja ele rede social, seja qual for, mas para raciocinar, para desenvolver um pensamento, para desenvolver um raciocínio e tirar suas conclusões. Não seja manipulado, não seja vítima desse tipo de movimento. O governo brasileiro precisa tomar
posição firme, atitudes firmes contra esse tipo de situação. Talvez seja por isso que o nosso ex-ministro da Educação tenha saído da posição que ocupava. Talvez por essas razões, por ter tentado combater todo esse sistema, ele tenha sido derrubado, ou ele não tenha conseguido suportar a pressão. Mas o governo não pode ceder. A sociedade não pode aceitar isso. Eu não estou discutindo, repito, direitos de movimento nenhum. Eu estou discutindo política de educação na mão de uma pessoa com valores, no mínimo, questionáveis. No mínimo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.